Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à leitura de hoje. Hoje a gente vai ler Juízes 9 e 10, Salmo 111 e Atos 22. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, da sua palavra. Buscamos tua direção, tua bênção. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua. Que o Senhor, ó Deus, produza na nossa vida, Pai, os frutos que o Senhor intencionou quando fez registrar essas palavras, essas histórias. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes da sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? 70 homens dos filhos de Jerubaal, todos os filhos de Jerubaal dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubal, escapou, porque se havia escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Bom, a gente viu no final do capítulo anterior que Gideão havia feito aquela vitória sobre os midianitas, mas depois disso o povo de Israel caiu em pecado de novo. E aí ele teve muitos filhos, e um deles, esse homem chamado Abimeleque, ele quer reinar, ele quer dominar. Essa coisa do poder, né, é uma coisa que encanta os seres humanos, encanta os homens. E ele quis ter poder. Então ele chegou pro pessoal da cidade lá: olha, vocês preferem que os filhos todos de Gideão reinem sobre vocês ou apenas um? Eles decidiram que fosse um. Eles aceitaram que Abimeleque fosse rei sobre eles, governasse sobre eles. Então ele foi e matou os irmãos dele, pronto. Contratou um pessoal lá para ajudar ele e foi isso que aconteceu. Mas um filho de Gideão sobreviveu, lembrando aqui que é o Jotão, né? Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha, você, e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei,
Se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, olha só, filho da escrava dele, uma bagunça que Gideão também fez, né? Vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo das cidades dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Então, que vocês se lasquem aí entre vocês. Uma parábola interessante, né? Dá para pensar um pouquinho sobre ela depois. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Então eles escolheram o mais desqualificado para ser o rei sobre eles. Não foi um rei escolhido por Deus, o povo estava completamente desviado de Deus. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, olha só, o Jotão tinha razão. Um espírito de aversão entre eles, que foram desleais com Abimeleque. Então eles tinham sido desleais com o pai dele, por que não seriam desleais com ele? Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os próprios cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? Quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair o sol, e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim, Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebu: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebu respondeu: Você está vendo as sombras dos montes? Elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebu disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos?
Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de Alberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me fizeram, o que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então você viu a guerra aí, uma série intrincada aí de acontecimentos, né? Mas Abimeleque então conseguiu matar o pessoal todo, arrasou todo mundo ali de Siquém. Então Abimeleque foi a Tebe, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tira sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar os seus irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Que história, né? E no final das contas, uma mulher conseguiu resolver o problema de novo, matando o Abimeleque, né? Agora, Tola e Jair. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e adoraram Baalins, Astarote, os deuses da Síria, os de Sidom, de Moabe, adorou todo mundo, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus agora, e nas mãos dos filhos de Amon também, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel.
Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, de novo aquela sequência, né? Clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moabitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Olha só, Deus já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Por quê? Porque eles confessaram seu pecado, versículo 15. Porque eles eliminaram os deuses, tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. E aí vem a história de Jefté, que vai ficar para amanhã. Ok? Vamos agora ao Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo de louvor, muito jóia, eu gosto dele também. Agora Atos 22. Muito bem, Paulo acenou com a mão, pediu silêncio para o pessoal ouvir ele, lembrando que tinha havido aquele motim, aquela situação, todos os cidadãos de Jerusalém ficaram alvoroçados com a presença de Paulo, já tinham espancado Paulo, Paulo foi assim pego pelos comandantes e tal, estava sendo levado para a fortaleza, pede para falar com o povo e agora ele vai falar em língua hebraica, para o povo de Israel ouvir na sua própria língua. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje.
Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então Paulo começa dizendo, olha, eu fui zeloso como vocês, eu tenho a mesma origem que vocês, inclusive eu perseguia o pessoal que pertencia ao caminho, com C maiúsculo aí, né? Que é o, o caminho onde ele está agora, né? Ele fala, eu fiz isso, eu queria destruir os cristãos. Agora aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse, Irmão Paulo, recupera a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então Paulo está contando que ele perseguia os cristãos, mas aí o Senhor se manifestou de modo especial para ele, e aí veio Ananias, orientado por Deus, falando para ele, olha, você vai ser alguém especial no plano de Deus, que vai anunciar, vai ser uma testemunha do seu reino. E aí ele imediatamente foi batizado. Quando fui para Jerusalém, enquanto orava no templo, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Então respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até esse ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, sobre, no caso, a questão dos gentios, o finalzinho aqui, ó, vá porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, fora com ele, mate-o porque ele não merece viver. Olha só. Até então ele estava ouvindo tranquilamente a parte da perseguição, a parte da visão que ele teve no caminho de Damasco, a parte em que Ananias fala para ele que ele vai ser testemunha, a parte enfim, tudo. Quando ele falou, olha, o pessoal aqui, Deus falou para ele, olha, você vai precisar ir para os gentios, pronto, aí acabou. Aí acabou. Versículo 23. Enquanto eles gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava, será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Olha só, eles começaram a bater nele sem que ele fosse condenado. Não teve um processo legal que justificasse essa disciplina. E ele fala, eu sou um cidadão romano. Aí pronto.
Ouvindo isto, versículo 26, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isto que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Ele era de Tarso. Ele era um judeu que nasceu em Tarso, então ele era um legítimo cidadão romano. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Então, parou a questão toda de bater nele, de amarrá-lo, e aí no dia seguinte o comandante levou ele para se apresentar diante do sinédrio. O sinédrio é o grupo religioso dos judeus. Então, ele leva para que os judeus o avaliem. Essa foi a postura. E aí vai continuar a história no capítulo 23. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.